Olá, meu nome é Bruno Inácio e sejam bem-vindos ao canal Prática de Música. Nesse canal eu trato de temas relacionados à música renascentista e barroca. Mais especificamente ao tema do contraponto. Você já se perguntou por que os músicos do passado eram tão criativos? Eu me refiro aos grandes compositores que todos nós conhecemos como Bach, Vivaldi, Beethoven. Ora, é simples, porque em sua formação eles recebiam uma série de ferramentas que os conduzia e possibilitava com que eles fossem assim tão criativos. E a principal ferramenta que fazia parte dessa formação antiga é o contraponto. E hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de contraponto bastante específico, que é o contraponto duplo em oitava, ou em italiano, doppio all'ottava. Essa técnica de contraponto é uma das mais estimadas pelos mestres do passado. A grande vantagem dessa técnica é a possibilidade de inverter melodias sem precisar ajustar as notas. Nesse exemplo, temos um contraponto a duas vozes. Nas 4 primeiras batutas, nós temos o contraponto em sua forma original, iniciando com um intervalo de oitava. A seguir, temos o mesmo contraponto, só que com a voz superior invertida uma oitava abaixo. Antes, o contraponto iniciava com um intervalo de oitava e agora fica com um intervalo de uníssono. O resultado é que temos em ambas as vozes a mesma melodia, só que a voz superior, como eu já disse, está transposta uma oitava abaixo. O resultado é que temos o mesmo contraponto, só que com uma harmonia diferente. E como isso é possível? É um pouquinho mais simples do que parece. O segredo está na matemática. Se imaginarmos uma escala em números que vai do primeiro grau até o oitavo e depois embaixo pensarmos na mesma escala, só que indo do oitavo grau até o primeiro, temos a regra matemática que gera o contraponto duplo. Seguindo esta regra matemática, quando no contraponto original nós tivermos um intervalo de terça, na inversão de oitava, esse intervalo passará a ser um intervalo de sexta. Aqui, um exemplo da mesma regra matemática, só que agora representado com uma escala. O grande estudioso alemão Marburg, que viveu no século XVIII, nos deixou um incrível tratado onde ele mostra vários exemplos de compositores da época e em como eles usavam essa técnica em suas composições, sobretudo na fuga. Aqui temos um exemplo encontrado no livro de Marburg, do compositor Kreising. Agora, nesse exemplo, temos a primeira voz transposta uma oitava abaixo. O próximo exemplo não está no livro de Marburg. Foi um exemplo em que eu mesmo transpus as vozes. Eu fiz para mostrar como as possibilidades do contraponto duplo são inúmeras. Basta lembrar da regra matemática que rege o contraponto duplo em oitava. No caso desse exemplo, eu usei a relação de 5/4, ou seja, a voz superior foi transposta uma quinta abaixo, enquanto a voz inferior foi transposta uma quarta acima. A diferença é que nessa transposição nós temos uma mudança mais considerável na harmonia. Para que possamos fazer esse tipo de contraponto, são necessárias algumas regras. A regra mais importante é que o intervalo de quinta deve ser tratado como uma dissonância, pois na inversão de oitava, esse intervalo passará a ser uma quarta.
Portanto, a quinta deve ser usada como uma nota de passagem ou preparada. Mas atenção, essa quinta preparada só pode ser usada se não estiver na parte forte do tactus, como nesse exemplo que acabamos de ver. Se estivermos tratando de um intervalo simples, por exemplo, uma terça, no momento da transposição essa voz deverá mudar numa relação de oitava. Agora, se estivermos tratando de um intervalo composto, por exemplo, uma décima, a mudança deverá ser feita numa relação de 2/8, ou uma 15ª. Outra possibilidade, não muito comum, é quando as duas vozes são transpostas numa relação de oitava. Ou seja, a voz superior é transposta uma oitava abaixo e a voz inferior é transposta uma oitava acima. Nesse caso, a técnica do contraponto duplo foi mantida, visto que as consonâncias foram modificadas, ou seja, o que era terça virou sexta e o que era sexta virou terça e assim por diante. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar. E já aproveita e toca no sininho para se inscrever nesse canal e continuar recebendo mais conteúdos como esse. Até a próxima!